A TV Globo já foi sinônimo de Brasil. Durante décadas, ela não apenas acompanhou os passos da nação, ela os ditava. Do Bom Dia ao Boa Noite, da novela das 6 ao Jornal Nacional, do Carnaval ao futebol de domingo, a Globo era o centro da sala, o som de fundo dos almoços em família, a voz da autoridade incontestável. Mas hoje, tudo mudou. E o que está acontecendo agora é mais grave do que parece. A maior emissora do país está colapsando diante de nossos olhos e quase ninguém está percebendo. Nos corredores do Projac, onde já se circulava com orgulho e euforia, agora paira o silêncio. O mesmo silêncio que antecede o fim de uma era. Câmeras desligadas, roteiros engavetados, estúdios escuros. Aquele que já foi o maior centro de produção da América Latina hoje está encolhendo, física, financeira e simbolicamente. A Globo, por muito tempo considerada intocável, está sangrando. E a ferida não é superficial. É uma hemorragia interna que se espalha sem alarde, mas com consequências irreversíveis. Tudo começou de forma sutil: queda na audiência, cortes orçamentários, enxugamento de equipes. Mas aos poucos, os sinais se tornaram evidentes. Jornais impressos foram encerrados. Programas clássicos saíram do ar sem aviso. Celebridades que eram o rosto da casa por décadas foram dispensadas. A lista é longa: Faustão, Galvão Bueno, Renato Aragão, até mesmo ícones do jornalismo como Cid Moreira e Chico Pinheiro se viram afastados. E por trás dessas saídas existe uma certeza silenciosa: a Globo não é mais a Globo. Durante muito tempo, a emissora reinou absoluta. Ela era a vitrine da cultura brasileira. Se algo passava na Globo, era verdade. Se um artista aparecia por lá, virava estrela. Mas esse monopólio, que parecia eterno, começou a ruir com a chegada da internet. E mais ainda com a popularização das redes sociais. O controle sobre a narrativa escapou das mãos da emissora. E junto com ele sua aura de poder. O povo começou a questionar, a comparar, a desligar. Hoje a Globo ainda tem estrutura, ainda tem tecnologia, ainda tem profissionais competentes. Mas falta algo essencial: relevância emocional. O brasileiro médio, que antes confiava cegamente em tudo que saía do Jornal Nacional, hoje assiste com desconfiança, se ainda assiste. A juventude migrou para outras plataformas. O público mais velho, antes fiel, agora começa a se dispersar. E os grandes patrocinadores percebem isso. A verba encolhe, os contratos diminuem, o futuro se torna incerto. A pandemia acelerou esse processo. Com a crise vieram demissões em massa. Emissoras regionais foram desativadas. Jornalistas foram dispensados por e-mail. Sedes históricas, como a do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, começaram a ser esvaziadas. O que antes era símbolo de estabilidade agora se tornou um gigante cambaleante. Um império que tenta se adaptar, mas que não consegue esconder sua decadência. O caso do esporte é emblemático. A Globo perdeu direitos de transmissão de campeonatos que sempre foram dela. Libertadores, Fórmula 1, Campeonato Carioca. A emissora que por décadas foi dona absoluta do futebol brasileiro agora disputa espaço com plataformas de streaming e canais de YouTube. E cada vez que perde uma transmissão, perde também uma fatia da sua alma. Porque o futebol, para muitos, era a última ponte emocional entre o povo e a emissora. O entretenimento seguiu o mesmo caminho. Novelas com audiência pífia, humor engessado, programas reciclados. A ousadia criativa deu lugar à cautela financeira. A Globo, que um dia inovava, hoje sobrevive e tenta se inventar por obrigação, não por paixão. Seu streaming, o Globoplay, até tenta competir com gigantes como Netflix ou Prime Video, mas sofre para conquistar e manter assinantes. O brasileiro quer variedade, liberdade, verdade, e não mais o conteúdo empacotado de sempre. O jornalismo, que já foi o orgulho da casa, também se fragmentou. A credibilidade, antes inquestionável, foi sendo corroída. Por erros editoriais, por omissões, por vieses escancarados. O público começou a desconfiar, e essa desconfiança se espalhou como uma mancha. Hoje, o que a Globo divulga é imediatamente confrontado por milhares de vozes independentes. A emissora, que antes dominava o debate, agora corre atrás de uma audiência que não quer mais ser conduzida, quer questionar. Mas talvez o mais grave nem seja a perda de público ou de verba. É a perda de identidade. A Globo parece não saber mais quem é. Não sabe se quer ser uma empresa de entretenimento, uma plataforma de streaming, uma produtora independente ou uma curadora de opinião. Sua marca, antes sólida, virou um mosaico confuso. E no mundo em que a atenção é o bem mais escasso,
confusão é o atalho para o esquecimento. Dentro da própria casa, o clima é de insegurança. Profissionais veteranos vivem sob medo constante de cortes. Jovens talentos não veem futuro ali. Há um esvaziamento não só físico, mas simbólico. Os bastidores que antes transbordavam paixão e orgulho, agora respiram tensão e silêncio. Ninguém sabe o que vai acontecer no próximo mês, e em muitos casos, nem no dia seguinte. Alguns culpam a gestão, outros apontam o dedo para os concorrentes. Há quem diga que a culpa é do povo que não valoriza o que tem, mas a verdade é mais profunda. O mundo mudou, e a Globo não percebeu a tempo. Ou percebeu, mas não soube como reagir. Apostou em fórmulas antigas para resolver problemas novos. Tentou manter a pose quando o alicerce já estava rachado. E agora paga o preço. Isso não significa que a emissora vá desaparecer da noite para o dia. Não, a queda de um império não acontece em um único ato. É lenta, gradual, às vezes imperceptível, mas é certa. E o que vemos hoje são os capítulos finais de uma história que começou a desmoronar há mais de uma década. Cada corte, cada desligamento, cada fracasso de audiência é um parágrafo a mais nesse fim anunciado. E o mais curioso é a reação do público. Não há comoção, não há protesto. Há, no máximo, um suspiro de nostalgia, um pena solitário nos comentários. A Globo, que um dia foi parte da família brasileira, agora é apenas mais uma lembrança. Como um parente distante que a gente já não visita mais, mas lembra com certa saudade. Uma voz que era tudo e que hoje mal se ouve. A pergunta que fica é: o que vem depois? Com a Globo ruindo, quem ocupará esse espaço? Será o caos das redes sociais? A manipulação de influenciadores? A fragmentação total da informação? Ou surgirá algo novo, mais equilibrado, mais honesto, mais humano? Não há respostas claras. Mas uma coisa é certa: o Brasil está mudando. E a televisão que um dia definiu a nossa identidade está ficando para trás. Talvez você não tenha percebido, talvez só agora esteja se dando conta, mas o fim já começou, está nos detalhes, na falta de emoção dos apresentadores, no improviso técnico das transmissões, na ausência de assunto nas rodas de conversa. A Globo está apagando e quase ninguém está vendo, ou pior, está vendo, mas finge que não. E é por isso que esse vídeo existe, para registrar, para lembrar, para provocar, porque o colapso de uma emissora como a Globo não é só o fim de uma empresa, é o fim de um ciclo cultural, de uma forma de contar histórias, de uma maneira de ver o mundo. O que virá depois ainda está em construção, mas o que está acabando, isso já está escrito. E mesmo que a emissora insista em dizer que está tudo sob controle, que o futuro é promissor, que a reinvenção está a caminho, nós sabemos. Você sabe, todos sentimos. O brilho não é mais o mesmo. A confiança se foi, a presença enfraqueceu, o fim inevitável já começou, e ele está acontecendo agora, em silêncio, mas aos olhos de quem enxerga, é impossível não perceber. E talvez no fundo, a pergunta que realmente importa não seja por que a Globo está acabando, mas sim, o que essa queda diz sobre nós, sobre o que valorizamos, o que escolhemos assistir, em quem escolhemos confiar. Porque no fim das contas, nenhuma emissora desaparece sozinha. Ela desaparece quando deixa de fazer sentido para o povo que um dia a colocou no topo. E é isso que está acontecendo, não só com a Globo, mas com tudo aquilo que fingiu ser eterno. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está mudando, que existe uma transformação profunda acontecendo nos bastidores do país, nos meios de comunicação, na nossa própria forma de enxergar o mundo. E se isso te incomoda, você precisa ver o que vem a seguir. No próximo vídeo vamos revelar por que tantas emissoras estão demitindo silenciosamente milhares de funcionários, sem explicações, sem manchetes e sem retorno. O que está por trás dessas decisões? Qual será o próximo nome da lista? E acima de tudo, quem realmente está no controle agora? Se eu fosse você, não perderia isso por nada.